Gente, vamos falar uma coisa séria aqui. Vamos entender uma coisa aqui. Ao herdar o posto, o parlamentar candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo Republicano inaugurou em Brasília o ciclo da sexta geração de congressistas da família operante no circuito político desde os tempos de Brasil Colônia. Gente, mais de um terço do Congresso é filho de gente, é bisneto, é tetraneto de pessoas que estão no poder desde o início, assim como nos Estados Unidos também é, assim como na França, Portugal, Espanha. Não se enganem. Não se enganem. Não achem que vocês... Eu quero que vocês entendam aqui, olha só. Essa turma, eles já estão preparados para governar. Então, o que acontece? Quem é essa turma? Por que eles conseguem ficar tanto tempo? Porque eles estão fechados. Fechados aonde? A primeira grande porta é a maçonaria, que foi uma grande sociedade secreta e que hoje reformulou o seu papel em todos os sentidos, inclusive na percepção do todo com relação a poder. Entenda isso. Hoje a maçonaria ela está se mostrando um pouco mais porque ela se remodelou, ela se refez em alguns aspectos. Mas vamos lá. A maçonaria ela consegue projetar coisas importantes. Primeiro, ela tem pequenos braços de Rotary Lion, já falei isso para vocês, né? Ninguém entra na maçonaria de uma vez. Então a maçonaria tem braços no Rotary, no Lions. Ela tem braços nas igrejas protestantes históricas, como as presbiterianas, as batistas, as congregacionais e agora as Assembleias de Deus também. Então, ela tem lugares de recrutamento. Recrutar o quê? Ah, todo mundo da maçonaria é bruxo? É satanista? Não, calma. Tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, vamos entender isso aqui. A maçonaria, num primeiro momento, é uma grande fraternidade. Num primeiro momento, é um lugar de gente estudiosa. Num primeiro momento, é um lugar de disciplina, de ordem, né, de respeito, a família, a pátria, são patriotas. No primeiro momento, você olha para a maçonaria e vê um lugar de respeito. Ok? Só que isso, por isso que eu digo assim, não olhe para um maçom e diga assim, todo mundo é satanista. Não, porque tem maçom que ele não tem a mínima noção do que acontece lá dentro, porque a coisa ali é feita em camadas. Em todas as áreas da sociedade. Então, a maçonaria ela trabalha em camadas. Então você tem que passar os graus, e cada grau tem um rito de passagem. Quando você está quarto, quinto, sexto, sétimo grau, esses graus são graus de obreiros, graus de assistências, graus... Você só vai entender mesmo maçonaria a partir de certos graus que vão acima. Mas eu não vim aqui falar da maçonaria, eu vim falar da influência da maçonaria no Brasil, que está acontecendo. Então o que acontece? Como é que a maçonaria trabalha? Ela trabalha de formas bem interessantes. Ela trabalha, inclusive, fazendo algumas ordens. O Dom Pedro I e II criaram várias ordens, tá vendo? Essas ordens Imperial da Ordem de Cristo, Imperial Ordem de São Bento, Imperial Ordem do Cruzeiro, Imperial Ordem de Pedro I, Imperial Ordem da Rosa. Tudo isso, se você olhar aos graus, Gran Cruz, dignatário, comendador, oficial e cavaleiro. Ou seja, é o mesmo padrão da maçonaria. Essas ordens foram criadas pelos presidentes, os imperadores Pedro I e II, elas são ordens que visavam trazer pessoas importantes da sociedade, fazendeiros, comerciantes, gente com dinheiro, para ingressar num grupo fechado. Então, quando você entra nos grupos fechados, ali eles vão te preparar para ascender na maçonaria. Por isso que hoje tem Rotary, tem Lions, porque o Rotary Lions é a parte comercial, é a parte que busca os comerciantes, os negociantes, os empresários industriais de uma cidade. Ok? É um lugar é o RH. E essas ordens também buscam o quê? Políticos, buscam pessoas influentes na sociedade. Então ele é condecorado com a Ordem da Cruz de Malta, a Ordem da Cruz do Imperador. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Não tem só essas ordens, aí tem as ordens modernas. Essas foram feitas por Pedro I e II. Agora tem as ordens aqui, ó, Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que foi criada por Getúlio Vargas.
Ordem Nacional do Mérito, criada por Eurico Gaspar Dutra. Ordem do Rio Branco, feita por João Goulart. A Ordem do Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional. A Ordem do Mérito Cartográfico, pelo Emílio Garratzadu Médici. E a Ordem Nacional do Mérito Científico, por Itamar Franco. Ou seja, sempre alguém da maçonaria que tem influência, governança ou está no poder lhes dá o direito governamental interno de criar ordens. Não sei se vocês estão entendendo. Olha o que acontece. Você tem a maçonaria. Então, essas são chamadas ordens sociais. Por que são ordens sociais? São ordens para homenagear e, ao mesmo tempo, comprar aquela figura para estar no meio deles. Agora, pior que essas ordens, pior, né? Ordens diferentes dessa, são as ordens, aí sim, de cunho espiritual. Aí você vai ter a Ordem de Salomão, a Ordem de Saint-Germain, são chamadas ordens iniciáticas, né? A Ordem de Cipriano. Aí você tem dezenas de ordens dentro desse cunho, que são ordens diferentes. Você tem as ordens sociais, as ordens de méritos sociais e você tem as ordens de iniciação. Então a maçonaria ela te empurra para essas ordens. Ok. E aí, dentro dessas ordens, o que você vai ter dentro dessas ordens? Dentro dessas ordens, você terá os proeminentes. Quem são os proeminentes? São aquelas pessoas que darão e trarão farão uma espécie de discipulado, preparando, porque essa era sempre foi. Como é que você mantém, gente? Como é que você mantém uma religião? Legado. Como é que você mantém uma sociedade? Legado. Como é que você mantém uma ideologia? Legado. Tem que deixar o legado. Por que a esquerda no Brasil ela toma de assalto o MEC, toma de assalto uma série de coisas? Porque tem que deixar um legado, gente. Tem que deixar um legado. Então, ela toma de assalto algumas instituições para que haja um legado. Tá? Então, vamos lá. Quem são as figuras hoje que estão fazendo legado no Brasil? Quem são as figuras? Opa! A figura de grande importância hoje que está fazendo legado na política brasileira e também dentro. Olha, você não ouve mais falar do Temer, gente. Esse é o verdadeiro cara. Não, então, ele não aparece. Você não vai ver Temer aparecendo. Agora apareceu antes do 7 de setembro, me deixou cabreiro. Foi conversar com o Bolsonaro. O que o Temer foi falar com o Bolsonaro antes do 7 de setembro? Isso me deixou irritado e cabreiro. O que o Temer foi falar com o Bolsonaro dia 7 de setembro e o que possivelmente mudou? O que o Bolsonaro pensava em fazer dia 7 de setembro e não fez? Hã? O que Temer foi avisar o Bolsonaro? O que o Temer fez que, de alguma forma, deu uma puxada de mão no Bolsonaro? Eu não sei, eu estou conjecturando, gente, tá? Eu não quero ser desonesto, não quero usar de desonestidade intelectual, mas tenho o direito, como você também. Temer é 33? Vocês estão de brincadeira, gente. Que Temer é 33? Temer saiu disso há muito tempo. 33 é presbítero de Assembleia de Deus Velha. 33. Gente, vocês, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Gente. Povo de Deus, acorda, gente. Vocês acreditam em tudo. Porque o grau 33, o grau 33, o grau 33. Para com essa lei de grau 33, gente. Vocês nunca foram numa maçonaria, vocês não conhecem maçom. Para com esse grau 33, grau 33.